neste sexto domingo depois Pentecostes, gostaria de falar de duas grandes devoções do cristão. As duas devoções que estão marcadas, estão señaladas na liturgia destes dias. Uma nós acabamos de celebrar esta semana e é Nossa Senhora do Carmo, o Santo Escapulário. E a segunda devoção, por suposto mais importante, é essa devoção à Santa Eucaristia. E de isso fala o Evangelho de hoje, porque a multiplicação, o milagre da multiplicação dos pães e peixes é uma antecipação da instituição da Eucaristia, o verdadeiro pão do alma. Então falemos em primeiro lugar da Santa Eucaristia. É muito interessante neste Evangelho que nós acabamos de escutar que se fala dos sentimentos de Nosso Senhor. Não tem muitas vezes no Evangelho que se descreve com um pouquinho mais de detalhe os sentimentos de Nosso Senhor. Mas neste Evangelho se fala que tinha miles de pessoas a seguir Nosso Senhor, al escutar. Esse também é um aspecto interessante. Esta gente, estes fiéis, escutavam Nosso Senhor. Tinham fome da verdade. Escutavam com prazer Nosso Senhor, mas com um prazer espiritual, porque desejavam muito escutar a palavra de Deus. Por suposto, se tratava de Nosso Senhor, e seguramente a pessoa de Nosso Senhor era muito, vamos falar, atrativa, muito atirante, muito impressionante. A gente queria, com muito desejo, escutá-lo, segui-lo. Mas o que é mais importante é a verdade de Deus, a verdade de Nosso Senhor, a palavra de Deus. E isso nós todos, como aqueles fiéis que seguiam a Nosso Senhor, nós todos devemos ter essa fome de escutar, desejar escutar a verdade. Somente a verdade é o alimento verdadeiro da alma. Somente a verdade de Nosso Senhor, de Deus, pode nos levar ao céu. A verdade de Deus, não uma opinião, porque nós vivemos hoje no reino da opinião, no reino da democracia. Todo mundo se crê com direito a falar de tudo. Assim, por exemplo, um trabalhador da construção fala de biologia, dá suas opiniões sobre a biologia. Um motorista se crê com direito a falar de astronomia. E assim, todo mundo fala de tudo. Agora, nesta terrível crise da igreja, tem muitos que se creem teólogos e falam como se fossem os doutores de teologia. Então, para nós, muito importante o desejo da verdade, de conhecer a verdade tal como é, como la enseñó Nosso Senhor, como la enseñó a Igreja Católica, não nossa opinião personal.
mas o ensinamento de Deus, o ensinamento da igreja. Esse é o ensinamento do catequismo tradicional. Essa é a verdade para a nossa alma. E devemos ter fome dessa verdade. Olha, essa gente seguia a Nosso Senhor por 3 dias, fala o Evangelho, e ainda não tinham comido, não havia comido. Ni siquiera habían comido, habían pensado en comer. Ese es un grande ensinamento para nós. Todos nós somos muito preguiçosos, muito preguiçosos. Tem uma pequena coisa, um pequeno mal-estar e não vai à missa. Uma pequena coisa e não reza. Deixa de fazer seus deveres espirituais. Pensa no sacrifício de toda esta gente que seguia vários dias Nosso Senhor. Homens, mulheres e meninos e velhos, mesmo sem comer. Como aquela velhinha que eu conheci, que não comia. Nós na Argentina comemos pão. No comemos tanto feijão, mas comemos pão. E esta velhinha, o domingo, não comia pão, porque era pobre, para ter o dinheiro para pagar o bus e poder ir à missa. O amor, o desejo da verdade de Deus. Nós todos devemos ter isso. E o amor, como se prova? O desejo, o amor, como se prova? Por la palavra. Eu te amo, nós falamos a Nosso Senhor. Se prova por las obras, se prova pelo sacrifício. Se nós amamos Nosso Senhor, nós devemos estar prontos a nos sacrificar por Ele. Assim como nós, às vezes, nos sacrificamos na nossa vida profissional, no nosso trabalho, às vezes trabalhamos muito para nossas famílias, ou para nós, para Deus também. Para Deus também é sacrifício. Nosso Senhor fala no Evangelho: se me amas, guarda os mandamentos, niégate a ti mismo y sígueme. Carga tu cruz y sígueme. No es para ser feliz en esta vida. Como falou Nossa Senhora de Lourdes a Santa Bernadette, eu não te prometo a felicidade neste mundo, mas eu te prometo que vas a ser feliz eternamente no céu. O desejo de Deus, o desejo, o amor da verdade de Deus. E porque tem este fome, Nosso Senhor faz o milagre da multiplicação dos pães. Mas um milagre muito mais grande se passa em cada missa. Um milagre muito mais grande que a multiplicação dos pães e os peixes. Um milagre muito mais grande que a criação do mundo se passa na missa. Você precisa mais poder para transformar um pouquinho de pão e um pouquinho de vinho no corpo e sangue de Nosso Senhor. Precisa mais poder para fazer isso que para criar todo o mundo, todos os planetas, o céu e a terra. É mais grande transformar o pão e o vinho no corpo e a sangue de Nosso Senhor que sacar todas as coisas da nada, como fez Deus no começo. Esse é o grande milagre que se passa a cada missa. E nós assistimos cada vez a esse milagre. Nós olhamos pão e vinho
mas es nuestro Señor verdaderamente presente. Como na Sagrada Escritura, cuando tenía aquel profeta, el profeta e o discípulo, y venía un grande ejército contra o profeta, e o discípulo do profeta fala: Senhor, maestro, olha quantas pessoas vêm contra nós. E o profeta se puso a rezar e fala: Senhor, móstrale quantos estão con nós. E o discípulo do profeta vio uma multidão increíble de anjos con espadas na mão que estavam peleando con eles. Es así, nós não vemos isso, mas si pudiéramos ver con los olhos espirituales la realidade que se pasa na misa, nós veríamos uma multidão de anjos rodeando o altar e adorando nosso Senhor. Y pensamos bien en lo que es la Santa Eucaristía. Un autor fala: olha isso, o poder de transformar o pão e o vinho o corpo e a sangre de nosso Senhor. Esse poder nosso Senhor não lo deu ni a sua mãe, a Santíssima Virgem, ni a São Miguel Arcanjo, o príncipe das milícias celestes, ni a ninguém, ni aos anjos, ni a Virgem, somente ao Padre, ao sacerdote. Que grande poder tem o sacerdote! Transformar o pão e o vinho no corpo e a sangue de nosso Senhor. Es que nós pensamos en eso cuando comulgamos. Nós pensamos o que estamos recebendo. Nós recebemos com fé e com devoção a Santa Eucaristía cada día ou cada vez que asistimos a misa. Deveríamos ter muita piedade, muita devoção, como falar a nosso Senhor na preparação da misa, cuando nos comulgamos a la fin de la misa, na acción de gracias. Como falaba o Padre Pío na sua acción de gracias, ele falava: fica comigo, Senhor, porque se fez tarde. Como falaban los discípulos a nosso Senhor resucitado: fica comigo porque se fez tarde. Eu preciso de tua gracia, preciso de teu corpo, porque se fez tarde. E ven la noite, se faz tarde, e ven la noite das tentações, la noite de mis pecados, de mis debilidades. Eu quero estar com você. Então, alguns pensamentos sobre a Santa Eucaristía que nós devemos sempre aumentar a devoção e a fé neste grande sacramento. E um segundo ponto, para terminar com este sermão, rapidamente, sobre o Santo Escapulario, que depois do Rosário é a devoção mais grande, mais importante, se pode dizer, do católico. Não sei se vocês sabem o que é o Santo Escapulario. Esta tecido, podemos dizer, son dos partes de tecido. Agora es así, son dos pequeños cuadrados de tecido unidos por dos fitas que se colocan por diante y por atrás. Eso es porque se llama escapulario. El escapulario originalmente es una parte do hábito do monje. Ese es muy pequeño para los laicos, pero normalmente los monjes tienen ese hábito, ese escapulario por diante y por atrás, até o chão quase. Se llama justamente escapulario porque va sobre las escápulas, en latín, es aquí, la parte de atrás. Este escapulario viene
de aquela gracia, aquela aparição, sobretudo esse privilégio, os privilégios do escapulário vêm de aquela aparição da Santíssima Virgem a San Simão Stock, general dos carmelitas. Quando naquele tempo a ordem carmelita estava para ser destruída, a Santíssima Virgem falou: este é o privilégio para você e para todos os que levem este escapulário. El que leve este escapulário não vai a sofrer o fogo eterno. Essa é a graça do escapulário. Não vai sofrer o fogo eterno. Essa é uma primeira graça do escapulário. E tem uma segunda, que se chama o privilégio sabatino, o privilégio do sábado, que é uma aparição que teve o Papa João XXII. A Santíssima Virgem apareceu, a San Simón Stock, a Santíssima Virgem apareceu vestida com o escapulário, com o hábito carmelita, e o Papa João XXII, a Virgem falou: todo aquele cristão que mora com o escapulário, piadosamente com o escapulário, eu vou venir pegar o sábado seguinte a sua morte e vou levar ao Monte Santo da vida eterna. Esse é o privilégio do sábado. Se está no purgatório, a alma que morreu com o escapulário, o sábado seguinte vai ao céu. É por isso que nós devemos levar com muita fé, com muita devoção, o escapulário. E levá-lo sempre. Esses dois pontos são importantes. Um ponto que é que o escapulário não é uma coisa supersticiosa, como não sei, uma macumba, não sei. Quer dizer, eu levo o escapulário, não importa como eu vivo, mas como a Virgem falou que el que more com o escapulário se salva, eu vou me salvar. Não, não é assim. Não funciona assim. E uma vez, na guerra espanhola, na guerra do exército contra os comunistas, teve um comunista que estava pegado por os soldados nacionais e levado para ser fuzilado. E ele falou, para se burlar dos católicos: eu vou mostrar que tudo isso que contam os católicos é mentira. E eu vou pegar um escapulário, e eu vou, no momento de fuzilamento, eu vou falar uma blasfêmia, para mostrar que todas essas coisas que contam de que vão ao céu, é tudo mentira. E olha isso. Esta pessoa foi conduzida, foi levada para ser fuzilada, e o momento que os soldados estavam para disparar, um vento lhe sacou o escapulário, volou o escapulário e ficou no chão. Ele morreu sem o escapulário. Como muitas vezes a Virgem mostrou que ela cumpre com suas palavras. Mas por isso nós devemos levar o escapulário com devoção, com uma vida cristã em estado de graça, conservando o estado de graça. E a última coisa que falo é que é o escapulário. ¿Por que um escapulário? ¿Por que o escapulário? Porque o escapulário é um signo. Como a igreja utiliza diferentes coisas, a água no bautismo, as coisas materiais, utiliza também esse tecido. Esse tecido é um símbolo como quando nós estamos na estrada e tem o fogo vermelho, esse mostra o perigo. Nós devemos nos deter na estrada, nós devemos ficar no nosso lugar.
en la misma coisa o escapulario. Es un símbolo. Um símbolo do quê? Um símbolo da consagração da pessoa à Santíssima Virgem. E como é um símbolo de isso, a pessoa deve levar, para que as promessas do escapulario se cumplan, debe levar sempre. No debe nunca sacar. Debe levar sempre. Mismo, por exemplo, quando vocês vão a dormir, tem gente que saca el escapulario y lo pendura en alguna parte o deja en alguna parte y duerme sin el escapulario. No, se debe utilizar siempre y debe ser recibido las manos de un padre con una bendición especial para que se cumplan las promesas. Solamente se puede quitar cuando, por ejemplo, pega la ducha, pero si no, debe utilizar sempre. Então, como conclusão de tudo isso, caros fiéis, caros irmãos, aumentamos nossa fé, nossa devoção na Santa Eucaristia e aumentamos nossa fé, nossa devoção em todas estas coisas que a Igreja nos dá, especialmente o Santo Escapulario, para nos manter na devoção à Santíssima Virgem. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo.